A paz, igreja. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechem os seus olhos, vamos orar, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento e nos mantenha realmente focados naquilo que nós viemos fazer aqui, que é adorá-lo, glorificá-lo e aprender mais da sua palavra. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor maravilhoso que tivemos aqui em Tua presença. Obrigado por cada irmão que se encontra aqui. Obrigado por cada pessoa que se encontra na sua casa, acompanhando este culto pela internet. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem sido um Deus zeloso, que tem cuidado das nossas vidas. Faça com que os nossos corações estejam agora completamente voltados para o Senhor. Tire da nossa mente toda preocupação, toda angústia. Aqueles que talvez estejam tristes, preocupados com alguma coisa, Pai, faça com que os seus corações e as suas mentes estejam realmente voltadas para o Senhor. Que o Senhor nos instrua e que o Senhor nos direcione agora, nesse momento em que nós vamos estudar a Tua Palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 6. E nós vamos estudar um texto do versículo 25 até o versículo 34, que eu entendo ser um texto bastante pertinente, bastante importante para os dias que nós temos vivido. Nós temos vivido momentos, tempos de muitas incertezas. E aí eu faço uma observação. Incertezas para nós, que temos uma visão limitada de tudo. Mas nós sabemos que para o nosso Deus não existem incertezas. Para o nosso Deus existe a certeza, o absoluto. Ele conhece todas as coisas, mas nós somos humanos. Nós somos falhos. Nós não conhecemos o nosso futuro, eu não conheço o meu amanhã. Então, querendo ou não, existe no nosso coração, muitas vezes, essas incertezas que tiram a nossa paz. E eu quero citar algumas coisas aqui para vocês, só de início aqui, para nós vermos a quantidade de incertezas que existem hoje e que nos levam, muitas vezes, a vivermos de forma ansiosa. Primeiro, essa doença que surgiu aí esse ano, ninguém esperava. Estamos todos aqui de máscara, só eu que não, e que estou aqui à frente ministrando, mas o Covid-19, nós não sabemos quando isso vai passar, não sabemos quando vai surgir uma vacina realmente eficaz, incerteza. O modo de ser contaminado, ou o medo também, existe em cada um de nós o medo de talvez ser contaminado, é uma incerteza, será que eu fui ainda, será que ainda não fui? Incertezas. Salários sendo reduzidos e pessoas talvez preocupadas e sendo assombradas pelo fantasma da demissão a qualquer momento, porque as empresas entraram em crise, mais uma incerteza. Muitos de vocês que talvez estão aqui hoje, vai trabalhar amanhã pensando, será que eu vou continuar empregado? Será que não? Incertezas e mais incertezas. Empresas, os empresários que estão aqui, muitas empresas fechando no vermelho, algumas, assim, na marra, continuando aberta, talvez, assim, a qualquer momento podem ser fechadas. Mais incertezas. E aí nós vemos a questão da inflação, os alimentos cada vez mais aumentando agora. Gente, o absurdo, eu estava dando uma olhada na internet, pesquisando, tem alguns estados do Brasil que as pessoas estão encontrando arroz, 5 quilos de arroz para comprar, a R$42. E eu fui ver um cientista político e um economista falando e quais eram as perspectivas, os prognósticos para os próximos meses, e as perspectivas são de que o aumento nos preços vai continuar. Incertezas e mais incertezas, talvez a gente olhe e fale assim, será que amanhã eu vou ter o que colocar na minha mesa? Tá, hoje até que eu tenho ainda, mas diante de tudo que nós estamos vivendo, incertezas nós temos vivido. Mas o nosso Deus é o Deus que conhece o amanhã, e para Ele não há incertezas. No entanto, quando nós olhamos para todo esse cenário que eu acabei de traçar aqui, que eu acabei de citar para vocês aqui, nós corremos um sério risco de vivermos uma vida de ansiedade. Por quê? Porque é justamente essa incerteza que faz com que nós fiquemos preocupados e ansiosos quanto ao nosso amanhã. O nosso coração vai sendo dia após dia tomado, preenchido, com a falta de confiança em Deus, porque nós passamos a olhar para o nosso amanhã como se ele dependesse de nós e não do Deus que nós servimos. E nós temos que olhar para as nossas vidas,
olhar para o cenário que nós temos visto, para tudo isso que tem acontecido, e nós temos que descansar no Senhor. E esse texto de Mateus, capítulo 6, do verso 25 até o verso 34, é um texto onde o próprio Jesus vem falando para nós quais devem ser as nossas atitudes, qual deve ser o nosso proceder diante das incertezas, diante da ansiedade, diante dos problemas que surgem, diante de tudo isso que nós temos vivido, incertezas. O que nós devemos fazer? Jesus nos fala. Quando nós lemos esse texto aqui, esse texto está dentro de um dos trechos da Bíblia mais conhecido, que é o Sermão da Montanha. E antes aqui, se você olhar um pouquinho antes aí no capítulo 6, do versículo 25, você vai ver que Jesus ele trouxe vários ensinamentos, ele vem trazendo uma infinidade de ensinamentos. Nesse Sermão da Montanha, ele faz um grande resumo do Evangelho, na verdade, de grandes ensinamentos. Mas no capítulo 6, ele nos fala sobre a prática da justiça, como nós devemos dar esmolas, como se deve orar. A oração dominical é ensinada aqui, a oração do Pai Nosso, como devemos jejuar. E aí ele vem falando os tesouros no céu, onde nós devemos acumular tesouros nos céus e não aqui nessa terra. A luz e as trevas. Ele fala sobre os dois senhores, a questão de servir a um senhor e servir a outro senhor, nós não podemos ficar divididos. E a partir do momento que ele termina isso, então ele começa a falar para nós e a trazer para nós alguns ensinamentos e algumas exortações a respeito de nós não vivermos ansiosos quanto ao que nós temos vivido, quanto aos problemas que existem no mundo, a tudo aquilo que chega até nós. Eu sei que hoje nós vivemos uma sociedade que vive isso de forma muito presente, essa questão da ansiedade, porque o mundo nos imprime isso, nos impõe isso. O modo como nós vivemos, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser para amanhã, e isso gera em nós ansiedade. Tudo tem que ser para ontem, né? E gera em nós ansiedade. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver o que ela nos diz a respeito disso. Eu acredito que, se não todos aqui, a grande maioria já experimentou um pouco de ansiedade. E aqui eu quero fazer uma observação antes de entrar propriamente no texto aqui, que é a respeito de uma pequena diferença com relação à questão da ansiedade. No texto nós vamos ver, mais para frente, que essa ansiedade que Jesus fala, ela é uma ansiedade que inclusive é pecaminosa, ela é pecado. Mas eu sei que também existe pessoas que são ansiosas e isso já não é mais uma questão de ser um pecado ou de ser algo que ela possa controlar e que é doença, é considerado doença e que ela vai tratar, ela vai procurar bons psicólogos, se for preciso ela vai ser encaminhada a um psiquiatra. E algumas coisas que eu vou dizer aqui, talvez você que está aqui hoje já tenha sido diagnosticado como alguém ansioso dentro dessa característica de algo que é uma doença mesmo, e você precisa ser tratado. Essa exortação, isso que está sendo dito aqui, não é no que diz respeito a esse tipo de ansiedade, mas é aquela ansiedade que gera em nós a falta de fé, a falta de confiança em Deus. É aquela ansiedade onde você olha para você mesmo e acha que o poder de mudar as coisas, de fazer alguma coisa, está nas tuas mãos e não nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. E normalmente esse tipo de ansiedade é a ansiedade que ocupa a mente da grande maioria das pessoas que estão vivendo hoje. Olha comigo aí, acompanhe o texto, por favor, no capítulo 6, então, a partir do verso 25, e nós vamos lendo e vamos vendo o que Jesus nos ensina aqui. Ele diz assim, ó, por isso vos digo, verso 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha o que ele diz, por isso vos digo, por isso o quê? Lembra que no início aqui eu falei para vocês, vamos ver o que ele está falando antes? Antes ele está trazendo uma infinidade de ensinamentos, ele está ensinando a orar, ou seja, você se colocar na presença de Deus em oração. Ele está ensinando antes aqui a jejuar. Ele está ensinando antes aqui a nós tirarmos o nosso coração desse mundo e depositarmos a nossa confiança e o nosso coração nas riquezas lá na eternidade. Ele está ensinando tudo isso para nós aqui antes de chegar aqui. Quando ele chega aqui ele fala assim, ó, por causa disso tudo que eu já ensinei vocês a orarem. Eu já ensinei vocês a jejuarem, se colocarem na presença de Deus. Eu acabei de ensinar vocês que o coração de vocês não deve estar nesse mundo, porque isso vai gerar ansiedade em vocês. Eu já falei para vocês agora há pouco aqui, que vocês não devem estar presos aqui, mas o coração de vocês deve estar acumulando riquezas na eternidade. Eu acabei de ensinar vocês aqui uma infinidade de coisas. Por isso, eu vos digo. E ele vai passar a dizer, já que eu ensinei tudo isso para vocês,
agora vocês têm conhecimento suficiente para que eu diga para vocês como vocês devem proceder diante de situações que geram ansiedades em vocês. Para que vocês não sejam ansiosos, não sejam faltos de fé diante das adversidades e dos problemas. E quando ele fala por isso aqui, é por causa de tudo isso que ele falou aqui antes. E aí nós temos que olhar uma questão que é muito importante aqui. Gente, é o próprio Jesus que vai passar, a partir dos próximos versículos que nós vamos estudar aqui, a falar conosco e a nos instruir. É o próprio Cristo, é o próprio Deus. Muitas pessoas têm o hábito de dizer assim, oh Jesus, e fazer oração, e eu não estou dizendo que é errado, não estou dizendo, mas muitas vezes nós temos assim, oh Jesus, diante disso tudo que a gente está passando, fala alguma coisa comigo. Está aqui a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Quando nós começarmos a estudar isso aqui, quando nós começarmos a ver as exortações, os ensinos, os mandamentos que Jesus traz nesse pequeno trecho da palavra, nos ensinando a viver uma vida sem ansiedade, é o próprio Deus falando com você hoje. Não sou eu. O que eu vou te dizer aqui não é o Ralph achando e tendo impressões a respeito de tudo que está acontecendo e te dando uma palestra e te falando assim, olha, eu acho que você tem que agir assim ou assim. Não, é o próprio Deus, é o Deus onisciente, é o próprio Cristo, é o Senhor que quando disse isso daqui, sabia que em 2019, 2020 ia surgir uma pandemia chamada Covid-19. Você acha que ele não sabia? É Ele. É o próprio Jesus hoje falando com você. Sabe quando você diz, Senhor, fala comigo? Ele está falando com você hoje, através da sua palavra. Porque Ele está dizendo, por isso eu vos digo. E agora toma isso para você, Ele está dizendo para você particularmente hoje. Por isso eu vos digo. Existe um problema sério entre nós cristãos. Nós temos a tendência de olhar para o Evangelho e olhar para a palavra de Deus como sendo algo que está muito distante de nós. A gente muitas vezes lê e vê Jesus falando isso daqui e a gente imagina em nossa mente, sabe o quê? Jesus na montanha, aquela multidão ali naquela montanha ali, e Jesus dizendo, eu vos digo somente para eles. Mas isso aqui Jesus está dizendo é para nós hoje. Imagine que esse púlpito aqui agora seja aquela montanha e você está lá, sentado ouvindo Jesus te dizer, eu vos digo. É o próprio Cristo que vai passar a nos ensinar e nos dizer como nós devemos nos comportar. E Ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele já começa nos dizendo de forma muito direta, eu digo para vocês, não andem ansiosos. Tem uma versão, a versão NVT, fala assim, ó, não se preocupem com a vida diária de vocês. Por que vocês estão preocupados? Vocês confiam em mim? É como se ele dissesse, vocês confiam em mim? Quem aqui confia em Cristo? Não precisa nem pedir para levantar a mão, né? Se vocês estão aqui é porque vocês creem. Nós confiamos de todo o nosso coração. É como se ele dissesse, vocês confiam em mim? Então eu estou dando a minha palavra. Não precisam se preocupar. Não se preocupem, não fiquem ansiosos. Tirem toda a preocupação da mente de vocês, da cabeça de vocês. Você não conhece o seu amanhã, mas eu conheço. Assim é o que Jesus está nos dizendo aqui. E olha o que ele diz aqui, olha que interessante. Agora em pouco eu falei assim, Jesus vai passar a nos dar alguns ensinamentos, fazer exortações, nos dar alguns mandamentos. E aqui ele já nos dá o seu primeiro mandamento, quando ele diz, não andeis ansiosos. Jesus não está pedindo um favor, Jesus ele está falando, sabe o quê? Se nós realmente cremos nele, ele está dizendo, não andem, está no imperativo. Não andem ansiosos. Não se preocupem com a vida diária de vocês. Não. Nós não podemos ser crentes que agem como crianças, que quando o pai diz não, dá birra, como a minha filha muitas vezes faz. O nosso Deus está dizendo, não andem ansiosos. E nós vamos começar a dar chilique e birra, querendo ficar ansiosos e preocupados e murmurando e reclamando. É um mandamento. Vocês creem em mim, você confia em Jesus. Ele está dizendo, de forma amorosa, não andeis ansiosos, não se preocupem com as coisas da vida diária de vocês. Muitas vezes, olha para vocês verem o quanto nós somos falhos. Muitas vezes nós acreditamos, sem questionar, em palavras de homens mortais, meros mortais. Quantas vezes? Quantas vezes você deu crédito à palavra de qualquer homem aí, qualquer pessoa, que simplesmente porque você sabe que ela é honesta? E muitas vezes, nós vemos a palavra de Deus nos dizendo de forma imperativa que nós não precisamos nos preocupar, e nos dizendo um monte de outras coisas, e nós não conseguimos confiar. Se Jesus tivesse dito só assim, ó,
Só esse pequeno trecho aqui, que eu acabei de citar, se ele tivesse dito para nós aqui, se o texto bíblico fosse só isso aqui, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Só por saber que é Jesus, ele não precisava me explicar mais nada. O meu coração já tinha que ser assim, acabou. Eu não sei por que ele está dizendo isso, mas se é Jesus que está dizendo, nunca mais eu vou ficar ansioso. O meu coração não vai viver ansioso, eu não vou me preocupar com o dia de amanhã. O cenário pode ser o pior possível, mas eu sei que esse cenário está na mão dele, está no controle dele. Ele é soberano, ele conhece tudo, ele sabe. Se ele falou, é suficiente para mim. Mas ele é tão bom, ele é tão misericordioso que ele ainda nos dá mais subsídios, mais meios, mais palavras, mais coisas para nós lermos e conseguirmos ter mais fé ainda nele. Ele nos explica, ele é paciente. Ele nos dá detalhe e ele começa a falar, ele dá exemplos. E o texto continua e ele diz, quanto ao que haveis, não fiquem ansiosos, preocupados, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Vamos prestar atenção numa questão aqui. Jesus está falando para nós aqui que nós não precisamos ficar ansiosos quanto ao que nós havemos de comer, beber e vestir. Deus, ele nos promete o básico para nós vivermos com dignidade. Ele está falando para nós aqui sobre comida, bebida e vestimentas. O necessário para nós vivermos com dignidade. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia, Jesus nos prometendo nada para nós esbanjarmos. Aquilo que nós necessitamos para vivermos com dignidade, ele está falando assim, ó, não andem ansiosos, porque o que vocês necessitam, o Pai já sabe, e vocês não precisam se preocupar. Não se preocupem quanto ao que há vez de comer, quanto ao que há vez de beber e quanto ao que há vez de vestir. O problema nosso é que nós muitas vezes queremos o além daquilo que Deus nos prometeu, e é isso que muitas vezes tem gerado em nossos corações as ansiedades da vida. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Em Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos deleites e prazeres. E é muitas vezes nesses pedidos que nós não somos atendidos para esbanjarmos, é que nós ficamos ansiosos. Quando Jesus está dizendo de forma clara para nós que nós não devemos ficar ansiosos, porque Ele vai nos dar o básico, o necessário para nós vivermos com dignidade sim, tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo o que beber. Lembra que antes de Jesus falar sobre isso daqui, ele falou para nós onde deve estar o nosso coração? Não acumulem tesouros aqui. Se o seu coração estiver aqui, você não vai conseguir colocar em prática tudo que nós vamos estudar aqui hoje. Enquanto você não conseguir tirar o seu coração desse mundo, enquanto você quiser mais do que o Senhor tem prometido, somente para esbanjar e para ostentar, você nunca vai conseguir ter a paz de Cristo na sua vida, do modo como Ele vai nos ensinar aqui. A ansiedade vai continuar dia após dia tomando conta do seu coração. Uma das principais causas da nossa ansiedade, sabe o que é? A falta de contentamento. Pessoas que não se contentam, normalmente são pessoas ansiosas, porque você conquista algo, mas você não está contente, você quer mais. E conquista e não está contente, quer mais. E isso vai te gerando ansiedade, porque você nunca está satisfeito. Mas a Bíblia nos ensina de forma clara que o que deve haver no nosso coração é contentamento. Olha, eu sempre digo isso daqui, e eu não me canso de repetir isso. A Bíblia não entra em contradição. Jesus está dizendo aqui que Ele vai nos dar o quê? E que não é para nós ficarmos ansiosos, porque Ele nos promete nos dar o quê? Comida, bebida e vestimenta, não é? Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8 ao 10. Ele diz assim, ó, por isso, tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos contentes. O problema é que o Senhor já tem suprido as nossas necessidades. O Senhor já tem cumprido essa promessa na minha e na sua vida. Ele já está cumprindo isso daqui na minha e na sua vida. O Senhor já tem nos guardado. Alguns até podem já, por exemplo, ter ficado doentes, mas o Senhor permitiu que fossem curados. Nós já temos vivido a promessa de Deus, nós já temos visto Jesus cuidar das nossas vidas, nós já temos visto Ele nos dar o sustento diário. Todos estão aqui bem vestidos, cheirosos, tomaram um banho, com certeza comeram uma boa refeição em casa, ou se não comeram, quando voltarem, tem uma boa refeição para comer. O que é isso? O cumprimento do que o Senhor está dizendo para nós. E por causa disso ele diz, não fiquem ansiosos. E aí o apóstolo Paulo traz como se fosse um complemento, dizendo, se vocês têm isso, nisso estejam contentes. E quantas vezes
O Senhor já tem nos dado tudo isso, Ele já tem cumprido tudo isso nas nossas vidas, e nós ainda continuamos inquietos e não permanecemos contentes na sua presença, mas sempre insatisfeitos. Como diz lá em Provérbios capítulo 30, verso 15, como a sanguessuga que tem 2 filhas, que diz dá, sempre insaciável, querendo mais e mais. Para quê? Isso só vai te levar para o buraco, você não vai conseguir colocar em prática o que a palavra de Deus te ensina, se você quiser sempre mais. Olhe para o que o Senhor já tem feito na sua vida hoje, Ele já está cumprindo isso que Ele acabou de dizer na sua vida hoje, e Ele está dizendo, se você já tem isso daqui, não se preocupe, não permaneça ansioso, e Ele está dizendo, se você tem isso, estejam contentes. E ele continua, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O Salmo 139, versículo 14, diz assim, ó, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Por que eu estou lendo esse versículo em contexto com isso que eu acabei de ler? Olha o que ele está dizendo, olha o que Jesus está nos dizendo. Por que vocês estão ansiosos quanto ao que vocês devem comer ou vestir? A vida que vocês têm não é muito mais valiosa do que o alimento e do que as vestes que vocês estão vestindo? E aí, nós vamos para o Salmo 139, verso 14, nós vemos o salmista, lá nesse salmo, fazendo uma declaração e nos mostrando como que nós somos formados no ventre das nossas mães. E ele espantado, ao ponto de dizer assim para nós, de modo assombrosamente. Gente, essa expressão, ele está falando assim, é muito assustador o modo como nós somos formados no ventre das nossas mães. É algo extraordinário. E aí Jesus fala que é muito maior nossa própria vida do que isso. E aí o que significa? Se Deus foi capaz de nos formar de modo tão assombroso, tão maravilhoso, a ponto do salmista usar a expressão assombrosa, Deus não seria capaz de prover tudo mais que nós precisamos para manter uma vida, para manter a nossa própria vida? Se Deus te fez, se a nossa formação é algo absurdamente complexo, e Deus nos formou, Deus te deu saúde, a gente está preocupado com o Covid-19, mas você tem noção, nós temos biólogos aqui, aqui tem o Wagner aqui que é biólogo, temos pessoas que conhecem, você tem noção da quantidade de bactérias, de doenças aí espalhadas por aí, e nós temos sido guardados todos os dias? Essa própria doença que está aí, o Senhor nos guardando, coisas invisíveis que nós não vemos, e nós ficamos preocupados com coisas visíveis, corriqueiras da vida, quando se Deus nos constituiu, se Deus nos fez algo, um corpo tão complexo, Ele não é capaz de suprir pequenas necessidades para manter essa própria vida que Ele nos deu? É isso que Jesus está dizendo, pensem, Ele está dizendo, raciocinem, se Deus nos deu a vida, que era o mais difícil, o mais complexo, o impossível, será que Ele não seria capaz, ou não se importaria em nos dar o necessário para manter essa vida que Ele nos deu? Pense nisso. Nós temos noção da complexidade que é o nosso corpo? A formação do nosso corpo? Gente, a resposta é óbvia. É claro. Jesus está dizendo, vocês valem muito mais do que isso que vocês estão se preocupando, então não se preocupem, porque o próprio Deus que criou vocês, que te deu a vida, vai cuidar de vocês. Vai guardar vocês. A partir do verso 26 aqui, ele passa a fazer um chamado, para que nós possamos observar a criação, para que nós possamos ver a soberania, o zelo e o cuidado de Deus nas pequenas coisas, e ele vem fazendo um paralelo, e trazendo algumas comparações, a respeito de qual é a importância daquelas coisas que nós temos visto aí, corriqueiras na natureza, com relação à nossa vida. E aí ele fala no verso, e aí a primeira coisa que ele vai trazer é uma comparação no que diz respeito ao alimento. Lembra que ele fala do alimento e das vestimentas? Beber, comer e vestimentas. E ele passa a falar do alimento. Olha no verso 26 o que ele fala. Observai. Só uma observação aqui com relação a esse observai. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, nós vamos ver de forma muito clara a revelação ali, Romanos trazendo para nós com relação à questão da revelação geral de Deus. Deus se revelando através da sua criação. Jesus está falando sobre isso para nós. E só não tem muito a ver aqui não, mas só uma observação.
Cuidado para que essa ansiedade que nós temos vivido não tire de você a capacidade de se tornar um observador do que Cristo, do que Deus fez. Um apreciador da obra de Deus. Ao vermos a criação de Deus, nós podemos ver a glória de Deus. E é isso que a Bíblia nos diz, através da revelação geral. E quando nós vamos para a revelação especial, ela faz muito mais sentido. E Jesus está nos chamando a isso, a observar a criação de Deus, para que nós possamos entender o quanto nós somos mais preciosos do que tudo aquilo. E aquelas coisas não se preocupam, e por que nós nos preocuparíamos? E ele fala, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Observação aqui. A questão aqui não é que os pássaros, eles não fazem nada. Se nós formos observar, um pássaro adulto trabalha. O que nós não podemos entender isso aqui como se o texto estivesse dizendo que nós temos que viver uma vida ociosa e despreocupada e Deus vai simplesmente fazer com que a comida e tudo isso chegue até nós. O que o texto está nos ensinando aqui é sim, que nós temos sim que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa vida, temos que levantar de manhã, amanhã é segunda-feira, ir para os nossos trabalhos, lutar, mas não preocupados quanto ao nosso amanhã, porque é Deus que vai nos dar a saúde, é Deus que vai nos dar o emprego, é Deus quem tem nos sustentado, e o fato de eu trabalhar, de eu ter um emprego, de eu correr atrás do meu sustento, não significa que isso esteja nas minhas mãos, mas está nas mãos de Deus, é Deus que faz isso tudo chegar até mim, assim como Ele faz chegar até os pássaros. Você já viu algum pássaro preocupado, parado num galho aí com a mão na cabeça, preocupado da vida se ele vai ter o que comer de tarde? Nós não vemos isso, não existe. O Senhor, eles trabalham, eles fazem seus ninhos, eles saem para procurar, mas eles sabem que o Senhor vai prover o que eles necessitam, existe. Eu sei que não de forma consciente, mas eles não se preocupam, assim deve ser nós. E ele está falando assim, se o Senhor sustenta os pássaros, e vocês que são muito mais valiosos, gente, Jesus está dizendo aqui, é porque nós, olha aqui, ó, não valeis vós mais do que as aves? Se Deus sustenta, se Deus se preocupa, se Deus tem zelo, se Deus tem cuidado de aves, pardal, não vou nem pegar aí aves raras, vamos pegar o pardal, que é muito comum. Deus cuida do pardal. Deus não vai cuidar de nós. Se Ele cuida de aves, nós valemos muito mais. Ele cuida de nós não precisamos nos preocupar. É o que Ele está nos dizendo. As aves são apenas mais uma criatura de Deus. E dentre tantas criações de Deus, nós não. Nós somos filhos de Deus, por meio de Cristo. Se você tem Cristo na sua vida? Jesus te tornou filho. Se Deus se preocupa com a ave, Ele não vai se preocupar com o filho. É isso que Jesus está dizendo, nós valemos muito mais do que isso. Mais para frente no texto aqui nós vamos ver Jesus falar de forma clara, vosso Pai Celeste. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vocês pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso aqui é o próprio Jesus nos questionando. Tem uma versão, a versão NVT, diz assim, ó, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora que seja a sua vida? A Bíblia de Estudo de Genebra, ela traz uma nota de rodapé nesse versículo, onde ela diz assim, ó, como poderá prolongar a sua vida sequer uma hora? Por que usa o termo hora aqui? A palavra côvado, ela é uma medida de comprimento equivalente a 66 centímetros, que era uma medida de comprimento que eles tinham lá. No entanto, quando ela era utilizada para coisas subjetivas, que não tinha como você medir de forma real, ela assumia, ela deixava de ter essa conotação de medidas de distância e passava a ter a conotação de medida de tempo. Então, quando nós vemos tanto a Bíblia de Genebra trazendo essa observação, quanto a versão da NVT falando assim, ó, como poderá alguém prolongar a sua vida sequer uma hora? Na verdade, essa palavra côvado, no que diz respeito à vida, que você não pode medir com um metro, por exemplo, ali, com uma medida real, ela significa exatamente uma hora. Olha o que Jesus está perguntando para nós. Ele está dizendo assim, ó, qual de vocês, quem, me explica, se existe alguma pessoa no mundo que possa, por mais preocupado que seja, por mais ansioso que seja, acrescentar uma hora sequer ao curso da sua vida.
O que nós aprendemos com isso daqui? Os nossos dias nessa terra estão contados, e não somente contados, estão determinados pelo próprio Deus. Se Jesus está dizendo que eu não posso acrescentar sequer 1 hora ao curso da minha vida, por que eu vou ficar preocupado se eu vou estar vivo hoje ou morto amanhã? Então é melhor eu viver de forma a aproveitar cada segundo de vida que Deus tem me dado para glorificar o seu nome, do que gastar, perder tempo, me preocupando com algo que eu não posso resolver. É tolice você se preocupar com algo que você não pode resolver. Jesus está dizendo, não é possível, estou dizendo para vocês, ninguém pode aumentar nada. Para que vocês vão se preocupar? Você não pode resolver. Olha o que a palavra de Deus nos diz, também no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro, esse livro aqui não é o livro da vida. Esse aqui é aquele livro que fala lá em Apocalipse, que foram abertos os livros, e as nossas obras estavam escritas nos livros. Ele está falando aqui, ó, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha o poder do nosso Deus. Quando o salmista escreve isso daqui, sequer nem existia Brasil. E o nosso Deus é um Deus tão onisciente que Ele nos conhecia, e os nossos dias já estão escritos. E olha aqui, Ele não está dizendo que alguns dos nossos dias estão escritos. A expressão utilizada é todos os nossos dias, completos, a completude dos nossos dias de vida. O Senhor já sabe a data, a hora e o segundo que você vai dar o seu último suspiro de vida. Então para que você se preocupar? A sua ansiedade não vai te levar a nada. A sua ansiedade não vai permitir que você aumente nada no curso da sua vida. Os seus dias já estão escritos e determinados. Quanto mais você viver preocupado, menos você vai glorificar a Deus vivendo de forma contente. Quanto mais preocupado você viver, menos você vai viver de forma que você agrada a Deus. Pense aí só um pouquinho, deixa eu te dar um tempinho para pensar. O Senhor, o nosso Deus, Jesus, a sua palavra está dizendo que a data, o ano, a hora, o segundo do seu último suspiro de vida está escrito no livro do Senhor lá, Ele já tem isso registrado. O Senhor, a palavra dele está dizendo que amanhã, a sua segunda-feira, já está escrito lá, antes que você viva ela, porque o nosso Deus já está no nosso amanhã. Ele é atemporal, Ele não está preso no tempo. Se Deus já está lá, cuidando do meu amanhã, por que eu vou viver o hoje preocupado com o meu amanhã? Se eu vou ficar doente, ou não vou ficar doente, se minha empresa vai fechar, se eu vou ser mandado embora, Ele nos sustentará. Deus é soberano sobre a sua vida. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Não há nada que você possa fazer para acrescentar 1 hora de vida sequer. Então, o que adianta você viver ansioso? Me responda. Alguém aqui agora, nesse exato momento, tem uma resposta que possa me convencer aqui, que possa falar assim, não, eu te dou um motivo para que eu possa viver ansioso. Diante disso que a palavra de Deus me diz? Não tem. Jesus está nos colocando diante de uma situação onde nós temos simplesmente que fazer exatamente o que vocês estão fazendo agora. Calarmos diante da sua grandeza, sabedoria, do seu poder, da sua majestade, da sua soberania. Nos calarmos e dizermos, Senhor, nos perdoe por termos tão falhos e não confiarmos no Senhor como deveríamos. Verso 28, agora ele vai passar a falar e dar a nós um exemplo no que diz respeito às nossas vestimentas. Olha o que ele diz. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Na NVT fala assim, ó, por que vocês se preocupam com roupas? Isso aqui não é só para as mulheres não, tem homem também que preocupa. Normalmente mulher preocupa mais, né? Mas por que vocês se preocupam com roupas? E ele fala, olhem para os lírios. Eles não trabalham e nem confeccionam, nem fiam roupas. E nem Salomão,
no verso 29, vai para o verso 29 aí, olha o que ele diz. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Por que vocês estão preocupados com roupa? O problema é que muitas vezes nós nos preocupamos com roupa, e aí eu entro mais uma vez na questão, para esbanjarmos. Talvez eu possa usar uma roupa que seja um pouco mais barata, mas o que me traz inquietação é porque eu quero andar somente roupa de grife, caríssima. O dinheiro que daria para eu comprar 4 calças e 10 camisetas, talvez eu quero comprar uma camisa só. Aí eu vou viver preocupado mesmo. E o que é que eu estou fazendo com isso? Me preocupando por causa de coisas para esbanjar, nos meus deleites e prazeres. Quando a Bíblia diz, não se preocupem, nem Salomão em toda a sua glória. E olha o que ele fala aqui. É interessante porque Jesus usa aqui, ó, eu. Lembre-se. Ele está falando aqui, eu mesmo, eu estou falando para vocês. Não é qualquer um, mais uma vez eu estou aqui, não é qualquer um que está dizendo para nós, é o próprio Jesus, é o próprio Deus dizendo, eu contudo vos afirmo. Quando ele fala contudo vos afirmo, ele está dizendo assim, eu lhes dou plena certeza. Eu estou dizendo para vocês com base de conhecimento. Vamos aqui, entender um negócio, olha aqui. É como se Jesus estivesse dizendo assim para nós, eu sou onisciente, ele era o próprio Deus, 100% Deus. Estive com Salomão, eu conheci Salomão, eu vi toda a glória e riqueza de Salomão, pois eu mesmo dei a ele, eu posso afirmar, com certeza que ele nunca se vestiu como os lírios do campo. Quando você lê Provérbios, e a Bíblia trata Provérbios, e fala da sabedoria personificada, sabe quem que é aquela sabedoria de Provérbios? É Cristo. Cristo é a própria sabedoria de Provérbios. Cristo, quando ele afirma isso, quando ele diz, ele não está falando sobre algo que ele acha, ele está falando de uma certeza, ele está dizendo, eu vos afirmo, eu lhes dou plena certeza. Salomão, dentro de toda a sua riqueza, tendo tudo que ele teve, toda a sabedoria que ele teve, todo o ouro, diante de tudo que Salomão foi, diante de todas as roupas, as iguarias, não se vestiu como os lírios do campo. Porque Jesus conhecia, foi ele que deu tudo isso para ele. Em 2 Crônicas, capítulo 9, nós vamos ver uma descrição, depois você pode ler na sua casa, eu não vou ler para nós ganharmos tempo aqui, mas se você for ler, você vai ver de forma clara a descrição da grandiosidade, da riqueza, da pompa que Salomão tinha. E aí Jesus fala assim, não, ninguém. Teve um dia que eu dei um estudo aqui em Eclesiastes, onde eu trouxe de forma um pouco detalhada a questão da riqueza. Nunca houve na face da terra, até hoje, ninguém que tivesse a riqueza que Salomão teve. E Jesus está dizendo assim, o cara tinha tudo que ele queria. E o lírio do campo, ele não conseguiu se vestir como nenhum deles. E aí ele fala no verso 30, acompanhei. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus cuida tão bem de uma erva que será destruída e lançada no fogo, Jesus está dizendo isso, porque ele está falando assim, ó, Deus cuida da erva que ela vai ser lançada no fogo, e amanhã ela é lançada no fogo. Se Deus cuida tão bem de uma erva que é lançada lá no forno para queimar e ser aniquilada, será que Deus não vai cuidar de nós que somos eternos e seus filhos? A erva do campo, os lírios do campo não são eternos. Eles são lançados e queimados, mas eu e você somos eternos. Se Deus se preocupa e veste tão bem aqueles lírios, de forma que eles são tão lindos, tão maravilhosos, aquelas campinas maravilhosas, nem Salomão se vestiu, o homem e a mulher mais rica, a grife de moda, e nunca conseguiu fazer uma roupa tão linda e maravilhosa como um campo florido de lírios do campo. Se Deus cuida do lírio do campo, Ele não vai cuidar de mim, de você, que somos eternos. É isso que Ele está dizendo para nós. E mais do que isso, não somente eternos. Se nós temos Cristo, nós somos muito mais do que isso, nós somos filhos dEle. E aí Ele traz uma exortação dura, quando Ele diz, homens de pequena fé. E dentro dessa expressão de homens de pequena fé, olha o que Ele está dizendo. Se vocês estão se preocupando com roupa, com o que há vez de comer, com os problemas, as incertezas da vida, vocês são considerados homens, pessoas de pequena fé. Faltos de fé. E aqui eu quero fazer algumas observações com relação a essa fala de Jesus aqui, homens de pequena fé. A primeira é a seguinte, a ansiedade aqui nesse texto aqui, quando Jesus está nos exortando acerca dessa ansiedade, Ele nos mostra de forma muito clara, que a ansiedade ela mina a nossa fé.
Aos poucos a nossa fé vai sendo minada, ela vai nos impedindo de confiarmos em Cristo, ela vai tirando o nosso olhar daquilo que é importante, que é a palavra de Deus, são as promessas de Deus, a promessa de cuidado de Deus sobre as nossas vidas, e faz com que nós olhemos apenas para os problemas, apenas para as ansiedades dessa vida, ao ponto de que vai sendo minado. E eu já vi pessoas, recentemente, conversando em um aconselhamento, pessoas dizerem assim: cara, ora por mim, porque eu não consigo ter fé mais. Por quê? Esses problemas aqui, eu não consigo. Por que que isso acontece? Porque nós nos tornamos ansiosos, olhamos para os problemas e nos esquecemos de olhar para aquele que é aquele que tem tudo isso nas suas mãos, tem a solução, que tem domínio sobre tudo. Outra coisa, essa ansiedade revela a nossa falta de fé diante de Deus e dos homens. Porque foi através disso, dessas características que Jesus traz aqui antes, de pessoas preocupadas com o que haver de comer, preocupadas se vai ter o que vestir, preocupado com um monte de coisa, é que Jesus olha e fala: vocês são pessoas de pequena fé. Se você vive assim, você é uma pessoa de pequena fé. A ansiedade, a falta de confiança, gera em nós essa vida que demonstra para o próprio Deus, e não somente para Deus, mas para as pessoas que nos cercam, que nós somos pessoas de pequena fé. Que nós até podemos falar que cremos em Deus, nós até podemos declarar que cremos em Deus, mas nós realmente, de fato, não temos crido. A nossa fé tem sido uma fé muito rasa. Isso revela para Cristo e revela para nós também. A ansiedade, outro ponto aqui, ela é pecado. E lembra que eu falei no início? Que eu fiz uma observação com relação à ansiedade e doença, mas é essa ansiedade, que é a falta de fé, que gera a falta de fé. Essa ansiedade é pecaminosa. Porque ela mostra que nós declaramos com os lábios que cremos em Deus. Nós frequentamos a igreja, nós estamos aqui. Mas lá no dia a dia, nós não conseguimos viver de modo que nós confiemos. O problema surge, nós desesperamos, damos chilique, birra, começa a questionar Deus. Tenta colocar Deus contra a parede. Acha que muitas coisas que nós fizemos, mas eu devolvo meu dízimo, mas eu tenho orado todos os dias, 30 minutos por dia, mas eu tenho feito jejuns, Deus, isso não pode acontecer. Quem disse? Basta surgir os problemas e a ansiedade toma conta de nós, e nós começamos a querer colocar o próprio Deus contra a parede. Quando nós não temos direito de nada. Ele já tem cuidado de nós. Mais uma vez, nós temos que observar aqui que ele está falando, aquele não lá, era um imperativo. É uma ordem, é um mandamento, e por isso que é pecado. Quando Jesus fala assim, você é cristão? Você crê em mim? Creio, Senhor. Não ande ansioso. Ele, como eu disse, ele não está pedindo, é um mandamento de Cristo. Se vocês são, sabe por que é um mandamento? É porque o fato de você dizer que é cristão e viver uma vida ansioso, sem crer realmente em Deus, isso gera escândalo para o nome de Cristo lá fora. Mas se você realmente disse ser cristão, e você vive uma vida sem ansiedade, confiando plenamente em Cristo, isso dá um bom testemunho de Cristo lá fora. Isso atrai pessoas para Cristo. Por isso ele nos dá como um mandamento: não andem ansiosos. Se você se declara um cristão, não se preocupem com as trivialidades da vida, com os problemas que surgem, sejam pequenos ou grandes. Não se preocupem quanto ao que haver de comer, quanto ao sustento de vocês. Não se preocupem. Quarto, essa ansiedade, ou essa falta de fé, ela desagrada a Cristo ao ponto dele sempre repreender os seus discípulos quando havia falta de fé. Isso, a ansiedade nas nossas vidas, essa falta de fé, essa falta de confiança desagrada a Cristo, entristece o nosso Senhor. Quem aqui quer alegrar o coração de Cristo? Todos. Uma vida ansiosa o entristece ao ponto dele ter que chegar e nos chamar a atenção. Mateus capítulo 8, verso 26, Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos por causa da falta de fé. Mateus capítulo 14, verso 31, Jesus vai chamar a atenção deles por causa da falta de fé. 16, verso 8, 17, verso 20, e aqui no capítulo 6, sempre que Jesus se depara com pessoas com falta de fé, ele chama a atenção, porque lhe incomoda, lhe entristece. Sempre que Jesus se depara com pessoas que são ansiosas, que não conseguem depositar toda a sua confiança nele, isso incomoda a Cristo.
ao ponto dele chamar a atenção e expor, de forma que ele fala assim, e é uma chamada de atenção pública. Nós vemos homens de pequena fé. Gente, imagine você, diante do próprio Cristo, e ele chegar para você e dizer assim, homem de pequena fé. Imagine se fosse Jesus aqui agora. Isso dói. Você ouvir o próprio Deus que você diz, eu amo com todas as minhas forças, dizer que nada, você é um homem de pequena fé, você tem vivido ansioso, você não tem conseguido depositar a sua confiança em mim. Cinco pontos com relação a isso aqui. Tem duas coisas na Bíblia que causam admiração em Jesus. Você vai ler o Novo Testamento e nós vamos ver a Bíblia falar que duas coisas apenas geraram admiração, espanto. E o termo no grego lá é muito interessante, que ele traz a ideia de que Jesus olha e Jesus fica assim, como se tivesse ficado atônito, tipo assim, muito admirado com aquilo que ele viu. Sabe o que é? Duas coisas que nós vemos na Bíblia que deixa Jesus admirado. A primeira é a falta de fé e a segunda é uma grande fé. Quando nós vemos o texto lá de Lucas, capítulo 7, verso 9, que é o texto daquele centurião romano, que vai atrás de Jesus para que Jesus cure o seu servo, o seu funcionário lá, e aí Jesus fala que vai até ele e fala, não senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, não precisa, dá uma palavra apenas. E Jesus fala daquilo ali, e Jesus olha para ele, e Jesus fala que ele vai ficar curado, mas Jesus, no final do texto nós vamos ver Jesus falando assim, e muito se admirou Jesus da fé daquele homem. Quando nós depositamos a nossa confiança totalmente em Cristo, se existe uma coisa, quando eu digo isso, eu não estou falando que nós podemos surpreender Deus, Ele já conhece. Mas dentro do que nós olhamos para a palavra de Deus, o Jesus enquanto 100% homem, a única coisa, as duas únicas coisas que geraram admiração em Jesus, de forma dele ficar atônito, a expressão trazer essa ideia, é quando alguém demonstrou uma fé muito grande, mas também quando alguém demonstrava pequena fé. Como por exemplo, nós vemos lá em Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 6, eu vou ler só o finalzinho aqui, onde nós vemos Jesus dizendo assim, ó, aquela região onde a Bíblia nos diz que muitos sinais não puderam ser feitos, senão alguns poucos milagres por causa da pouca fé deles. E olha o que a Bíblia nos diz. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade, a falta de fé daquele povo. Eu te pergunto aqui, como que você quer que Jesus fique admirado com você? Ele vai ficar admirado somente de duas formas. Ou pela sua falta de fé e a sua ansiedade, por deixar de confiar nele e depositar os seus olhos na mídia, no que a mídia tem colocado aí, nos problemas que estão colocando aí fora, nos prognósticos que são feitos, e aí ele vai se admirar com a sua falta de fé, ou ele pode admirar-se com a sua grande fé, por você ignorar todos esses prognósticos, e você, não estou dizendo ignorar no sentido de você não agir, entenda, por exemplo, como nós usamos máscara aqui, mas você não colocar os seus olhos nisso, mas você colocar os olhos nele e ele dizer, está aí alguém que me admira pela sua grande fé em mim. Está tudo ruim, os prognósticos são os piores que podem existir. Inflação aumentando, os alimentos aumentando, qualquer um pode ficar doente a qualquer momento, o cara está quase perdendo o emprego, mas ele está lá confiante, ele não está ansioso, ele está confiante em mim, é isso. Como você quer ser visto por Jesus? A sua ansiedade pode fazer com que Jesus se entristeça com você, te chame a atenção e fique admirado com a sua falta de fé, uma vez que você tem a palavra dele que te consola, e ele diz, será que ele não conhece a minha palavra? É isso que admirava Jesus. A admiração de Jesus é porque as pessoas sabiam quem ele era. Nós sabemos quem é o nosso Cristo. Não é possível que sabendo quem ele é, nós vamos ficar ansiosos e preocupados. É por isso que ele fica admirado e fala assim, mas não é possível que esse povo não... Será que eles não sabem quem eu sou? Eu sou aquele que morri, ressuscitei ao terceiro dia, e que prometi que vou voltar, e se eles já estiverem mortos, eles ressuscitarão, e vão comigo para a eternidade. Por que estão ansiosos? Será que eles se esqueceram ou não sabem disso? Mas nós sabemos, e por causa disso nós somos indesculpáveis. Nós não temos desculpa diante dele. Não ande ansioso. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis, ou não se preocupem, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos? A murmuração, como se Jesus dissesse, ó, diante de tudo que eu já falei para vocês, se a fé de vocês estava fraca, a partir de agora, não se preocupem mais.
Está vendo tudo que eu falei para vocês? Eu já acabei de explicar para vocês que vocês são muito mais valiosos do que os lírios, mais valiosos do que os pássaros, e Deus tem cuidado deles de forma maravilhosa. A partir disso, não se preocupem, não fiquem murmurando, não fiquem questionando, não preocupe o que vai acontecer amanhã. Eu estou no seu amanhã. Qual é o problema que você tem para resolver amanhã? Esqueça ele agora. Concentre-se na palavra do Senhor. Deposite a sua confiança nele, porque o seu problema de amanhã, você não sabe como vai resolver, mas Deus já sabe, ele já está lá. Tenha confiança. Deus tem cuidado e vai continuar cuidando de vocês. É como se Jesus dissesse isso. Parem de se preocupar, parem de murmurar, parem de fazer questionamentos quanto às incertezas da vida de vocês. Eu já dei a resposta para vocês. Deus tem cuidado da vida de vocês. Parem de questionar. Deus já está cuidando, Jesus já nos deu a resposta. Parem de ficar perguntando, ai, será que isso, será que aquilo? Nós não sabemos, é só murmuração. Questionamentos vazios. Deus já cuidou. Verso 32, olha o que ele diz. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Essa palavra gentios aqui, ela pode ser trocada, utilizada também como pagãos. E o pagão o que significa? Aquele que não crê no Deus verdadeiro, no único Deus. Isso aqui é muito duro. É muito pesado. Jesus está dizendo assim, ó, se vocês levam uma vida cheia de ansiedade, não depositam a confiança de vocês em mim, ficam questionando com relação aos problemas e quanto relação ao amanhã de vocês, não depositam e não têm confiança de que eu estou cuidando de tudo, que eu sou soberano, que eu tenho tudo sob controle. Se vocês vivem temerosos, ansiosos, vocês são como pagãos, como os gentios pagãos, que não creem no Deus verdadeiro. O que Jesus está dizendo, gente? Que nós podemos até dizer que cremos nele, mas se nós agimos de modo que nós não demonstramos isso, demonstrando confiança realmente, deixando a ansiedade de lado, nós estamos tendo qualquer outro Deus, mas não no Deus verdadeiro. Por isso nós somos considerados pagãos. Nós corremos o risco de estar dentro da igreja e ser visto pelo próprio Cristo como um pagão. Por que, Senhor, que o Senhor está me vendo como um pagão? Alguém que não crê no Deus verdadeiro, falou, não, porque se você cresce no Deus verdadeiro que sou eu, você não estaria tão preocupado, ansioso com essas coisas triviais da vida. Não tem como você dizer que crê em Deus e viver uma vida ansiosa, preocupada. Isso é incompatível com o cristianismo. Viver uma vida de ansiedade. Só uma observação aqui. Nós somos seres humanos, gente. Às vezes, nós somos pegos em algumas situações em que nós nos vemos assustados, assombrados. De ímpeto, a primeira atitude, às vezes, talvez até aquela angústia, aquele desespero inicial. Mas se nós realmente cremos em Cristo, conhecemos o Deus que nós servimos, dentro de pouco tempo, de instantes, nós vamos cair em si e falar, peraí, não é motivo para isso. Eu sei o Deus que eu tenho, eu não preciso viver ansioso, eu não preciso viver preocupado. E ele continua, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha o que ele diz, Pai Celeste. Nós somos filhos. E Deus aqui, a ideia que ele está dando... O que ele está falando para nós aqui anteriormente? Ele está falando de provisão. Ele está falando assim, ó, por que vocês estão preocupados com o que haver de comer, beber e vestir? Se Deus vai dar isso para vocês, vai cuidar de vocês, ou seja, Ele vai prover isso na vida de vocês. Quando ele fala assim, ó, o vosso Pai Celeste, ele está falando de um Pai provedor. Nós temos um Deus que Ele é um Pai provedor nas nossas vidas. Se até os nossos pais terrenos cuidam de nós e trazem provisão para as nossas vidas, quanto mais o nosso Deus, que tem domínio sobre tudo, que nos conhece, que sabe cada uma das nossas necessidades, Ele vai prover tudo que nós necessitamos. Ele proverá. Eu preciso crer que Ele proverá. Quantas vezes eu já vivi isso na minha vida? Hoje, meu pai e minha mãe estão aqui, coincidentemente hoje. Eles vieram me visitar, estão aqui. E eles são prova. Se tem uma coisa que eu nunca me preocupei na minha vida. E antes era até uma questão inconsciente. Depois que eu passei a conhecer mais a palavra de Deus, aí tornou consciente. Eu nunca me preocupei com roupa, sapato, coisa de comer, se eu vou ter carro, se eu tenho moto. Nunca. Eu falo isso aqui diante de Deus, nunca. Se eu vou ter casa, nunca. Ninguém nunca vai me ouvir dizer, nunca me viu eu preocupado com essas coisas. E é muito interessante,
Nunca me faltou nada disso. Ao ponto de eu ganhar essas coisas. Ao ponto de comprar um apartamento e o cara que está me vendendo o apartamento, eu falo assim, cara, agora não vai dar certo, porque o dinheiro que eu tenho aqui, o que eu tenho, não dá nem para eu dar de entrada. O cara fala assim, não, o corretor, um homem de Deus, fala assim, não, cara, fica de boa. A minha corretagem ia ser 15 mil, eu vou abrir mão dela e você pode comprar o apartamento, que eu não quero minha corretagem. E essas coisas. Para que nós nos preocuparmos? Eu sou prova disso, eu estou falando de uma coisa que eu vivo. E eu não estou falando disso para me engrandecer, não. Porque eu também sou falho. Muitas vezes eu me pego um pouco ansioso, mas eu me volto para essa palavra e falo, peraí, Ralf, peraí. Quem é o Deus que você crê? Olha o que Ele já fez na sua vida, por que você fica... Peraí. E eu tenho certeza que se eu pedir para cada um de vocês levantar aí agora e vir aqui à frente, todos vocês vão ter testemunhos maravilhosos da provisão de Deus na sua vida. Traga à memória o que o Senhor já fez quando a ansiedade vier. Traga à memória. Fala, peraí, eu estou preocupado com isso aqui. No passado, olha o que Ele já fez na minha vida. Olha o que Ele já cuidou de mim. Olha as doenças que Ele já me curou. Olha o que Ele já me livrou. Olha os acidentes que Ele já me livrou. Olha as coisas que Ele já me deu. Olha quantos anos eu tenho. Eu tenho 30, 20, 40, 50. Nossa, 50 anos sobre essa terra eu ainda estou vivo. Olha isso. Deus cuidou de mim até hoje. Ele não vai continuar cuidando? E aí ele diz assim, Ele sabe que nós necessitamos de todas elas. Primeira coisa aqui, 4 lições com relação a isso daqui. Ele não é um Deus que está indiferente às nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos, Ele conhece as nossas necessidades e Ele tem prazer em supri-las. Deus não está indiferente às nossas necessidades, Ele te conhece individualmente, Ele sabe hoje cada uma das nossas necessidades. Outra coisa, Ele é onisciente, por isso Ele sabe de todas as coisas, e Ele conhece a sua necessidade individualmente. E olha o que o texto diz, todas elas, Ele conhece todas. Nós temos que confiar que Ele vai suprir todas. No tempo dEle, Ele vai suprir. Eu não tenho que ficar ansioso. Ele sabe de todas. E Ele fala, outra questão aqui, lembre-se, uma observação muito séria com relação aqui. Lembre-se que Jesus, Ele não está prometendo suprir todos os nossos desejos. Jesus está prometendo suprir todas as nossas necessidades básicas. Jesus não promete na sua palavra suprir todos os meus desejos. Muitas vezes, como eu disse no início, nós estamos insatisfeitos, porque nós ficamos colocando desejos diante de Deus, que Ele não vai cumprir, porque muitas vezes é para esbanjarmos, e aí nós ficamos ansiosos por isso, mas as nossas necessidades Ele prometeu e Ele tem suprido, e Ele continuará suprindo. Porque Ele tem dado a palavra dEle. O que nós precisamos para servirmos com dignidade, para vivermos com dignidade, Ele nos dá comida, bebida e vestes. O que passa disso já não são mais nossas necessidades, são desejos para esbanjarmos em nossos deleites e prazeres. O Senhor pode nos conceder desejos? Ele pode nos dar coisas infinitamente inimagináveis. Ele pode, mas Ele não tem obrigação. Talvez para uns Ele dê, para outros não. Mas as nossas necessidades, sim. Olha aqui, Deus não tem compromisso com os nossos desejos, mas Ele tem compromisso com as nossas necessidades, porque Ele nos garante que vai suprir as nossas necessidades. Tem problema você colocar alguns desejos diante do Senhor, orar? De forma alguma, totalmente lícito. Pode pedir. Mas não fique ansioso e insatisfeito com Deus se Ele não os atender. Porque você tem que olhar, é que a palavra dEle está se cumprindo dentro daquilo que Ele prometeu, sim. As suas necessidades Ele está cumprindo. O compromisso dEle é com isso. O empenho da palavra dEle está nas nossas necessidades, não nos nossos desejos, que muitas vezes não vão ser atendidos, porque nós queremos para esbanjar, para mostrar para o vizinho, para aparecer de roupa não sei o quê, para aquilo e para outro. Ele não vai muitas vezes atender. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui tem uma ordem. Busquem, mais uma vez um imperativo, prioridade.
Priorizem o reino de Deus, buscar. E aí tem algumas coisas que nós aprendemos aqui, ó. Coloque sua satisfação no reino de Deus e na sua justiça, e você vai conseguir viver sem ansiedade. Lembra que anteriormente ele falou, não juntem tesouros aqui, coloque a sua satisfação na eternidade, coloque a sua alegria, a sua esperança na eternidade, e você vai conseguir buscar sim o reino dos céus em primeiro lugar. Outra questão, o fato de nós não ficarmos ansiosos, preocupados, ele nos permite dedicarmos mais tempo em oração, jejuando, buscando a presença de Deus. Uma pessoa ansiosa, descontente com Deus, sem contentamento, com falta de fé, não vai dedicar tempo orando, buscando, evangelizando, dando testemunho do que Deus tem feito. Não vai buscar em primeiro lugar o reino dos céus. A ansiedade aqui nisso é uma barreira para que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, o reino dos céus em primeiro lugar. Nós temos que abandonar a ansiedade para que esse muro caia e nós possamos então desimpedidamente buscar o reino dos céus. Está tudo ruim em casa, hoje está difícil, eu estou preocupado com isso, com aquilo, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu vou à igreja. Mas tem gente que fica tão ansioso, velho, não, hoje eu não vou na igreja, não dou nem conta de ir na igreja. Nossa, tem uns problemas aí, estou passando tanta luta, é aí que você tem que ir. Ouvir uma palavra do Senhor. Nossa, eu não estou conseguindo nem ler a Bíblia, minha cabeça está tão cheia de preocupação, está vendo? Vai continuar cheia de preocupação. Não dou conta nem de jejuar, não estou dando conta nem de orar. Ô meu irmão, ora por quantas pessoas eu já vi, gente. Cara, ora por mim, que eu não estou dando conta nem de orar. Misericórdia! Como assim? Eu me digo um cristão e não consigo me relacionar com meu Deus, falar com Ele? De tão ansioso que eu estou, cadê a minha fé, a minha confiança? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas que ele acabou de dizer, comida, bebida e vestimenta, não são. Eu já vi algumas pessoas pregando nesse texto dizendo assim, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que se eu buscar em primeiro lugar o reino dos céus, todas as coisas me serão, eu vou buscar e Deus vai me dar todas. Não é isso. Ele está mandando eu buscar o reino dos céus e todas estas coisas que foram ditas anteriormente vos serão acrescentadas. Comida, bebida, vestimenta, Deus vai te manter, Ele vai te sustentar, Ele vai te fazer viver com dignidade, sim. Ele vai cumprir essa promessa como Ele tem cumprido, e eu repito, nas nossas vidas. Mas eu preciso entender o que é isso daqui. Talvez para mim fosse muito mais como dizer, meu irmão, e todas as coisas serão acrescentadas, e todo mundo, aleluia, que legal, tudo vai ser me acrescentado. Nossa, agora eu estou me sentindo motivado a buscar a Deus. Mas aí sabe o que ia ser? Interesse. Vou buscar Deus porque Ele vai me acrescentar todas as coisas? Não é todas as coisas. Eu tenho a obrigação, porque é um mandamento, de buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e posso ficar despreocupado, porque Ele vai me sustentar. E nisto, com isso, você deve estar contente. Se o Senhor estiver te dando isso, deixa eu te dizer aqui, você tem o que vestir? O Senhor tem te dado o que comer e o que beber? Nisso estejais contentes. Eu não sei se você entrou aqui hoje descontente. Como o texto lá que eu citei de Provérbios, como a sanguessuga, sempre no sentido, dá cada vez mais. Nunca está satisfeito. Eu quero que você saia daqui hoje com seu coração leve, que você deixe de lado a sua ansiedade e deposite em Cristo a sua confiança. E eu quero que você olhe para a sua vida e veja o quanto Ele tem sido cuidadoso, o quanto Ele tem cuidado de você e que você fique contente por isso. Não existe nada que agrada mais a Deus do que ver um servo que demonstra contentamento. Olha aqui, você ama uma pessoa, seu filho, um amigo, e vai lá e compra um presente, todo feliz, e chega e entrega para essa pessoa. Ela pega o presente e faz assim, uau, que presente maravilhoso. O que acontece com você? Você fica super feliz. Mas entrega um presente para alguém, e ela olha e fala assim, deixa eu ver esse outro. Cara, te dá uma tristeza, não dá? Muitas vezes é isso que nós temos feito com Deus. Ele está cumprindo isso aqui todos os dias na nossa vida. E ao invés de nós demonstrarmos contentamento, muitas vezes nós temos vivido de maneira ansiosa, descontente, sempre querendo mais e mais. O dia que você mostrar contentamento, Ele cada vez vai te abençoar mais. Quanto mais grato você é a alguém, mais essa pessoa tem prazer em te abençoar. Verso 34 para encerrar.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Na NVT fala assim, ó, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. O que você pode fazer amanhã? Você consegue ir lá no amanhã, agora, resolver alguma coisa e voltar para cá para terminar de participar aqui do culto, de cultuar a Deus? Você não consegue. É o que Jesus está nos dizendo aqui, ó. Viva um dia de cada vez com confiança no Senhor apenas. Viva o hoje buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E Ele vai cuidar de você, como cuidou e tem cuidado todos os dias. Descanse no Senhor, respire fundo, a preocupação vem, sente-se num bom lugar, abra sua Bíblia com calma, leia, deguste cada palavra de forma prazerosa, deixando que o Senhor fale com você e você vai ver o quanto você vai descansar no Senhor. Muitas vezes nos falta isso. Você não pode mudar o passado e muito menos prever o futuro. Já que você não pode mudar o passado e não pode prever e nem alterar nada no seu futuro ainda, então viva o hoje para a glória de Deus, tendo paz. Por quê? Porque Deus permitiu você viver o que você viveu no passado. Então não adianta você ficar inquieto por causa do passado, já passou, Ele permitiu, Ele estava no controle, estava escrito, nós vimos lá em Salmo. Deus está com você no seu hoje. E Deus já está no seu amanhã preparando e cuidando de tudo. Não se preocupe, abandone toda a ansiedade. Só uma coisa para nós encerrarmos aqui. Nós podemos até estar vivendo num mundo cheio de incertezas. E eu repito, mas para nós que temos Cristo, só nos basta uma certeza, para que nós tenhamos paz. O mundo aí está cheio de incertezas, eu não preciso ter certeza de todas as coisas que estão aí, eu preciso de uma certeza apenas, para que eu tenha paz, não viva em ansiedade, e essa certeza é que Deus é soberano, e Ele tem cuidado de nós. Acalma o seu coração, coloque-se de pé, vamos orar. Eu quero que você traga a sua memória agora, nesse exato momento, as suas incertezas, as suas ansiedades, os seus problemas, agora, as suas inquietações. O que está te inquietando? Você está com medo do Covid-19? Você está preocupado com a alta dos alimentos? Você está preocupado com algum problema particular? Coloque diante do Senhor agora, feche os seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Eu quero que você saia daqui hoje, crendo verdadeiramente que o Senhor tem cuidado de cada detalhe da sua vida e Ele vai trazer a provisão necessária todos os dias. Se o seu coração está inquieto com aquilo que não é o necessário, abandone. Se for a vontade de Deus, Ele vai te dar. Se não for, você vai simplesmente se afastar dEle com essa inquietação. Feche seus olhos. Coloque diante de Deus todas as suas inquietações e ansiedades. Deposite diante do Senhor. E eu quero que você saia daqui hoje, crendo no Senhor e tendo plena confiança nele, de que Ele tem cuidado de vós. Abandone toda a ansiedade, que o Senhor aumente a sua fé aqui hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor venha com o Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, se nós temos caminhado de forma ansiosa, inquietos, não crendo realmente na Tua palavra, se nós temos gerado admiração no Senhor pela nossa falta de fé, nós Te clamamos aqui agora e pedimos, gere em nossos corações a confiança de que o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor já tem nos dado prova disso todos os dias. Se nós estamos aqui hoje, é porque hoje, Deus, nós tivemos o que vestir, o que comer, tivemos o que beber. Hoje nós tivemos muito mais do que isso, porque o Senhor tem ido além do que o Senhor nos prometeu. Nós temos onde morar, nós tivemos o dinheiro talvez para pagar o ônibus para vir, pagar o Uber, para vir nos nossos próprios carros, na nossa própria moto, que seja vir a pé, mas nós tivemos condições de vir aqui, e o Senhor então está indo além do que o Senhor nos prometeu. E quantas vezes o Senhor tem ido além? O Senhor tem nos dado muito mais do que nos prometeu, mas nós, Deus, temos sido como aquelas ali, Deus, aquelas sanguessugas, querendo mais, mais e mais, e dá, sempre insaciáveis. Tire isso de nós. Gere em nossos corações gratidão, contentamento pelo que o Senhor tem nos dado. Tire do nosso coração todo o temor, todo o medo. Tire toda a angústia. Deus, se tem alguém aqui, Deus, que está caminhando para uma depressão, para uma ansiedade que seja doença, liberte agora em nome de Jesus, Senhor. Gere confiança em seus corações. Tire toda dor, Senhor.
Tire toda a angústia. Não deixe, Deus, que o teu povo se perca no meio de tantas más notícias, mas faça com que o seu povo se encontre no meio da boa notícia que é o Evangelho, que o Senhor tem cuidado de nós. Que como essa música diz, Senhor, que nós possamos descansar no Senhor. Diga isso, declare isso.